Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek traz as últimas notícias dessa preparação do Palmeiras, essa dor de cabeça que a Abel está tendo para poder montar o time para esse grande jogo contra o Chelsea nesta sexta-feira pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí também e vamos aí para o vídeo. Para vocês sobre o Palmeiras. Bem-vindo, Edgar! Muito boa tarde, amigos do Seleção Sport TV. Resumir aqui essa terça-feira do Palmeiras. O clube já treinou na manhã de hoje, às 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Mais uma vez, uma atividade aqui no complexo que pertence ao Philadelphia Eagles, o time de futebol americano aqui da cidade. Mais uma vez, foi um treino mais de recuperação do que de apronto, mesmo para essa partida da próxima sexta-feira, aqui mesmo na Filadélfia contra o Chelsea. Isso porque ontem à tarde e hoje pela manhã, a comissão técnica não teve todos os jogadores ali no campo à disposição. Hoje, por exemplo, o Piquerez, lateral esquerdo titular uruguaio, que não vai jogar a próxima partida porque está suspenso. Ele tem gripe, tem um quadro gripal, então ficou mais preservado. E mais uma vez o camisa 10, o Paulinho, também não foi para o campo, porque a gente lembra que o atacante tem uma situação bastante específica nessa Copa do Mundo, né? Aliás, tem sido muito falado aqui o caso do Paulinho, porque até o médico do Palmeiras ontem deu uma entrevista para o canal oficial do clube, explicando, o Dr. Pedro Pontin, que foi conversado com o staff do atleta, com o próprio Paulinho, com a comissão técnica, que o jogador está sofrendo muito com dores, né? Com a carga de treinamento, com os jogos, a recuperação, o pós-jogo do Paulinho está muito difícil, então assim que terminar o Mundial, ele vai mesmo fazer uma cirurgia, vai buscar mais estabilidade, fazer um enxerto ósseo para que ele não sofra mais com dores. Vai ficar fora, claro, no mínimo por mais 3, 4 meses, mas vai ser bom para a sequência da carreira desse atleta de 24 anos. Bom, Abel Ferreira vai ter então mais 2 dias, completos até o jogo de sexta-feira, já ciente daqueles desfalques que a gente vem trazendo aqui na programação do Sport TV, né, amigos? Piquerez, que eu já disse que está suspenso, e o seu miolo de zaga também, né? Murilo machucado, além do Gomes, o outro que levou cartão, aliás, ele levou amarelo e vermelho, então eles não estão à disposição. Hoje, depois da atividade, amigos, o Vanderlan deu entrevista, lateral esquerdo de 22 anos, está no Palmeiras desde a base, desde o sub-15, e ele tem até uma parte muito legal, que ele disse que nasceu no interior da Bahia, numa cidade pequena, em Brumado, e hoje, com essa idade, aos 22 anos, não é confirmação, o Abel ainda não disse que ele vai jogar, mas é o lateral esquerdo, é de ofício, então deu essa manchete que é bem legal, né? Semana mais importante, jogo mais importante da vida. É para o Vanderlan, é para muito torcedor palmeirense, jogo muito importante que a gente vai destacar bastante aqui. Palmeiras e Chelsea, aqui na Filadélfia, na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, no Fuso de Brasília. Volto com vocês. Joana, Eric, amigos, Jô, jogo para você distribuir esse papo diante do adversário, na minha opinião, mais difícil do Palmeiras até aqui, né? Vou considerar o duelo com o Chelsea mais difícil do que aquilo que o Botafogo entregou contra o Palmeiras. É o jogo em que o Palmeiras chega menos inteiro, Jô. Acho que a grande discussão é essa, assim, como que o Abel vai fazer para escalar esse time nesse jogo decisivo contra o Chelsea. A gente tem visto durante toda a Copa do Mundo de Clubes mudanças de escalação e até o momento, a maioria dessas decisões do Abel, elas foram pautadas por decisões táticas, opções técnicas. Olha, esse jogo eu quero começar com o Vitor Roque, esse jogo eu quero começar com o Veiga. Depois ele foi perdendo os jogadores. E aí agora tem uma dúvida grande, principalmente em relação à defesa. Que era o que era mais sólido, Nesse tipo de jogo, Jô, o Abel ele sempre vai escalar o time, lógico, levando em conta quem está no melhor momento técnico. Ele vai buscando o centroavante, já escalou o Flaco, já escalou o Vitor Roque, vai mudando no meio-campo, mas ele leva muito em conta as possibilidades de encaixe de marcação. Porque o Palmeiras persegue individual e ele, quando ele vai enfrentar um adversário do nível do Chelsea, com atacantes do nível, por exemplo, do Pedro Neto, que vem sendo até aqui o melhor jogador do Chelsea, o mais decisivo na Copa, e que joga justamente no setor do Piquerez, ele vai procurar ali o melhor encaixe. Então, eu até estava conversando com o Henrique aqui, assim como já conversei com o Praz e Washington hoje no café da manhã, bastidores de papos sobre possíveis escalações. É difícil imaginar alternativas ao Vanderlan, que é o substituto natural do Piquerez. Eu penso na possibilidade do Marcos Rocha ser escalado como do outro lado, do lado esquerdo, por ser um jogador muito experiente, bom marcador, mas que ficaria torto em relação ao hábito que ele tem
que não é jogar Você pelo lado prefere o esquerdo. Marcos Rocha do que o Vanderlan? Não. Tô pensando em possibilidade. Não, que ele pode fazer. Porque eu acho que o Abel também tá pensando, desde que o Pequeires tomou o cartão. É assim, bom, beleza, é o Vanderlan, mas o que mais eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa que seja melhor do que simplesmente colocar o reserva do Piquerez? Eu tenho certeza que ele... E para surpreender também, já né? chegou a essa conclusão, inclusive porque já faz tempo. Mas eu não consigo ver outra possibilidade que bata de primeira. A não ser que seja uma coisa muito específica. O Emiliano, botar Emiliano, Aníbal e Richard Rios. Mas aí como é que ele vai fazer o encaixe? Enfim. Esse é um jogo mais difícil que o Palmeiras vai ter no campeonato até agora, né? Assim, acho que é consenso. O europeu do grupo do Palmeiras não estava à altura da competição. O Chelsea é um time instável dentro do campeonato, às vezes dentro de jogos também, né? Que se perdeu muito naturalmente quando o Flamengo vira o jogo. O Chelsea sai da partida, tem a expulsão do Jackson, que volta a estar à disposição, cumpriu 2 jogos. Deve ter o João Pedro, que eles estão contratando junto ao Brighton, atacante ex-Fluminense também, como uma opção a mais de ataque, né? Isso que é uma loucura, né? Contratar ele na terça para botar à disposição na sexta. Não sei nem como é que tá o condicionamento dele, tá de férias, né? Mas eu imagino que ele já soubesse da negociação e da possibilidade, então o cara já vai começando a se cuidar e tentar... E mostra como eles sofrem com o 9. Não, assim, o Delap até tá começando bem a trajetória dele, mas ainda é um jogador pouco testado, vem na passagem no Ipswich. Assim, tem um outro ponto que é importante. Palmeiras saiu das oitavas mais desgastados, seguramente. Os dois jogaram prorrogação, mas o Chelsea teve aquele intervalo de 1h30 por causa da chuva. E logo no início da prorrogação, o Benfica tem um cara expulso, o Chelsea mata o jogo. Então aqueles 30 minutos do Chelsea foram mais suaves que os 30 que o Palmeiras jogou a mais, sob calor, num jogo muito físico e competitivo com o Botafogo. É ver como esse time vai reagir. Teve um intervalo muito digno de recuperação, assim, 1 semana praticamente, mas a gente não sabe exatamente o grau físico de cada um. É jogo pro Palmeiras jogar o que não jogou ainda no campeonato. E vai ser testado para isso. Acho que o Chelsea também já se apresentou mais sério, mais forte contra o Benfica. Falhou lá no final e provocou a prorrogação. Mas é um time que... Dominou o Benfica, deveria ter vencido Poderia ter vencido no tempo normal, se não houvesse aquela pausa. Mas é um time que, assim, não é totalmente confiável. Não foi durante a temporada. Foi a melhor temporada em muito tempo do Chelsea. Ficou em quarto na Premier League. Mas às vezes sai jogos abaixo, às vezes sai jogos muito acima. Vamos ver qual vai ser a cara desse time na sexta. Botando o Eric no papo aqui também, falando dessas projeções do jogo do Palmeiras, meu amigo, né? A gente está aqui tentando imaginar qual que vai ser a estratégia do Abel, se vai mexer no ataque. No jogo passado, por exemplo, chamou a atenção que no segundo tempo ele colocou o Paulinho, mas não colocou o Flaco, era uma substituição meio cantada. Ele começa o Mundial jogando com o Aníbal Moreno, que não era o titular. A situação do Estevão também, né? O posicionamento, que ele está no campo, tenho certeza. Agora, o posicionamento, hora ele joga aberto pela direita, hora ele joga no meio campo. E também para jogar pro Eric, 4 gols marcados por jogadores que vieram do banco. Todos os gols do Palmeiras. Exatamente. Aí são 2 pontos, né? Jogadores que entram no segundo tempo e os gols só saem no segundo tempo, né? O Palmeiras não consegue fazer gols no primeiro tempo. Olha, Jô, o Palmeiras de fato teve alguma dificuldade realmente de abrir os placares, né, nos primeiros tempos. Mas eu acho que na maioria desses 4 jogos o Palmeiras jogou melhor do que os adversários. Teve um momento ruim no primeiro tempo contra o Inter Miami. O começo do jogo contra o Al-Ahly também não foi legal, mas eu acho que muito condicionado pelo calor, pela temperatura. Naquele dia em New Jersey estava absurdamente quente. Mas eu acho que na maioria dos jogos o Palmeiras jogou melhor, esteve melhor do que os adversários. Só que eu considero também os desfalques na defesa muito impactantes para o time, né? Você perdeu o miolo de zaga titular para um jogo contra o Chelsea. Além disso, o lateral esquerdo, que na minha opinião vinha sendo um dos melhores jogadores do time na competição, no caso o Piquerez, eu acho que realmente o Abel deve estar preocupado porque vai enfrentar um time que é bom, que está crescendo na competição. Não acredito que o Chelsea repita a atuação que teve contra o Flamengo, por exemplo, já como disseram Henrique e Losetti, já jogou melhor contra o Benfica. É um time que trouxe 28 jogadores para cá e nenhum com idade acima de 30 anos. A média de idade, de uma maneira geral, é de 24 anos. Então, é um time com muita força física, com muita saúde, que com esse tempo de recuperação, como disse o Henrique, consegue quase que chegar aos 100% de novo, de um jogo para o outro, por conta da idade, né? Então, acho que é um compromisso dificílimo para o Palmeiras, acho que vai ser uma parada duríssima, ainda mais se o João Pedro for incorporado, não imagino que seja titular, mas ter um jogador como esse, como opção para 90 ou para 120 minutos, acho assim uma parada dura para o Palmeiras e acho que o Abel deve estar principalmente preocupado com essa questão da defesa, que é a base, né,
do time do Palmeiras, é a que dá solidez para toda essa estruturação que o Losetti falou, de perseguições e tal, é ter o Gustavo Gomes e o Murilo sempre muito sólidos ali na frente do Everton. E só para arrematar da minha parte, antes de passar para o Rizek, a Copa do Mundo ganhou um desenho que a FIFA queria, né? Um campeonato global, né? Se a gente for ver, a gente já tem 3 times europeus garantidos, PSG, Chelsea e Bayern de Munique, tem 2 times sul-americanos e brasileiros, Palmeiras e Fluminense, um time asiático do Oriente Médio, o Al Hilal, e hoje a gente vai ter mais um europeu, Real Madrid ou Juve, e pode ter um mexicano, que representaria a CONCACAF, ou mais um europeu. De certa forma, a gente tem uma Copa do Mundo global, como era a intenção desde o início do presidente da FIFA, Gianni Infantino, né? Não ficar só com uma mini Champions League nos Estados Unidos. A gente, de fato, tem uma Copa do Mundo de clubes, Rizek. Confiante é assim que tem que estar, né? Depois dessa classificação. Porque assim, mostrar um pouco do que é a força do elenco, né? Vejo muito palmeirense, muito comentário em cima sobre essa questão da defesa. É uma defesa que nunca jogou junto e tal, aquela coisa de passar confiança. Entrosamento. O Mikael é um jogador que já chegou mostrando, assim, não sentiu o peso da camisa do Palmeiras, chegou muito bem, entrosado. O Fux é um jogador que cresceu demais e está com muita moral dentro do Palmeiras. O Vanderlan... Tem a confiança do Abel também. Tem a confiança do Abel, lógico que tem. Não é o Piquerez, mas tem a confiança. O Vanderlan, falamos aqui bastante ontem sobre o Vanderlan e o que ele pode desempenhar. É um Palmeiras que tem elenco, tem estratégia, tem possibilidade de você criar ali modelo de jogo, como o Renato fez com o Fluminense. Então, vai muito do trabalho da comissão técnica, dos jogadores comprarem a ideia. Então, assim, o que a gente viu ontem do Fluminense contra a Inter de Milão é um pouco do que a gente pode ver do Palmeiras contra o Chelsea. Ou do que o Flamengo também fez contra o Chelsea num segundo tempo com substituições e onde o Bruno Henrique mudou a história do jogo. Então, pode ter um Paulinho mudando a história do jogo como ele mudou contra o Botafogo. Então, assim, elenco tem... acreditar. E eu vejo que o Palmeiras tem totais condições, sim, nesse jogo. O PVC, te preocupa muito esses desfalques na defesa para conter este ataque do Chelsea, que é poderoso? A gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Mas hoje resgatando, porque a gente está se desenhando essa linha, né? Com Vanderlan, com Mikael e Fux, formando esse trio por conta das ausências dos jogadores ou suspensos ou por lesão. É uma defesa que dá para segurar bem o Chelsea? O Chelsea foi o 3, 4, quinto melhor ataque da Inglaterra. Então não é um ataque mais poderoso, mas é um ataque que tem que ter cuidado. O Gustavo Gomes faz muita falta. Eu sei que está todo mundo pensando no Vanderlan, mas acho que o Gustavo Gomes é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Bom, tem o Paulinho, né? O Paulinho é o mais decisivo. E o Richard Rios está muito bem também, né, PVC? Sim, mas eu acho o Gustavo Gomes exuberante. Ele, para mim, foi o melhor. O Estevão foi eleito melhor em campo no jogo contra o Porto, foi o Gustavo Gomes. Depois foi o Paulinho nos 2 jogos seguintes, porque foi decisivo, mudou a cara do jogo. Mas para mim, o Gustavo Gomes falhou no gol do Inter Miami, isso é verdade, né? Ele falha porque ele perde a dividida com o Luis Soares e deixa o Aliense no mano a mano. Mas acho que o Gustavo Gomes é o grande problema. Pela liderança parecida é o Marcos Rocha, não está jogando. Então, o Paulinho não vai começar jogando. O Paulinho vai ter que entrar no segundo tempo, aí que acho que está o ponto. Eu acho que tem jogo para jogar. O Vanderlan não é um problema. Ele tem que estar alinhado, com calma, tranquilo, sabe fazer o que ele pode fazer. O que chama a atenção do mercado internacional. Tem coisa que não adianta chorar. Vai jogar assim. Por exemplo, o Marcos Rocha não jogou a final da Libertadores 21 contra o Flamengo e quem deu o passe para o gol do Rafael Veiga foi o Mike. E era o reserva do Marcos Rocha. Renan, você ia falar sobre o Paulinho? Ontem o Palmeiras divulgou uma fala do Pedro Potin, que é um dos médicos, aliás, um dos mais competentes hoje que tem no futebol brasileiro, que é médico do Palmeiras, Dr. Pedro Potin, falando sobre a cirurgia do Paulinho pós-mundial.
onde o Palmeiras já tem tudo detalhado, como é que vai ser, só não tem a data marcada. Ele trouxe mais detalhes da confirmação que o Abel tinha dado na coletiva. Ele trouxe mais a parte detalhada ali de como vai ser e de que maneira vai se desenvolver essa recuperação. O que o Palmeiras não colocou foi o prazo de recuperação. Quanto tempo ele voltaria a jogar. Eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras hoje de manhã, até para saber mais ou menos o prazo, e isso é muito... vai depender muito da evolução, da recuperação do jogador, mas o que me asseguraram lá no Palmeiras foi assim, se ele fizer a cirurgia ainda em julho, no mês de julho, voltando tal, ele pode retornar no final de outubro, começo de novembro. Entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro. Como o calendário brasileiro vai até o dia 21 de dezembro, você ainda poderia ter o Paulinho jogando pelo Palmeiras na parte final ali das competições, principalmente Brasileirão. Então, assim, a tendência é que o Paulinho volte a jogar nesse ano. Mas se houver a necessidade de você fazer uma recuperação bem feita para o Paulinho estar zerado de dor, e aí você começa uma nova temporada em 2025, o Palmeiras vai topar. É óbvio que o jogador vai ficar muito inquieto, porque o jogador quer jogar, ainda mais o Paulinho sentindo o que está sentindo agora, de ser decisivo, o jogador não quer ficar parado, mas ao mesmo tempo também não quer sentir dor, né? Então, assim, o Paulinho quer estar 100% e o Palmeiras vai tentar fazer com que ele fique 100%. E esse período, ele tem essa possibilidade de uma evolução rápida com esse tempo de primeira quinzena de novembro, ou pode ser que se opte também pela temporada seguinte. E aí eu volto aqui numa informação que eu venho trazendo desde o começo dessa história de cirurgia do Paulinho. A mentalidade dentro do Palmeiras e o pensamento dentro do Palmeiras o Paulinho não foi contratado só para um Mundial. Ele foi contratado num contrato de 5 temporadas. Então, o pensamento do Palmeiras Paulinho a longo prazo. Então, se tiver que ter o Paulinho 100% para ser esse cara decisivo que foi nos Jogos do Mundial, 100% a partir de 26, tem contrato longo. É algo que pode realmente se estender aí até o fim do ano, então é importante deixar isso claro. E é importante a gente até dosar essas expectativas, né? Porque foi o que aconteceu. O Paulinho tem uma lesão, mas todo mundo imaginava que ele ia voltar ali no fim do Paulista, aí o torcedor fica esperando, aí não volta, aí o torcedor quer saber, mas cadê o Paulinho, cadê o Paulinho? Isso vai criando uma certa ansiedade, né? Então, jogar de forma transparente, eu acho que é bom para essa relação. Sabe por quê, Lu? Porque para o torcedor, quando, se houve assim, essa cirurgia vai ser menos invasiva. Então, para o ouvido do torcedor, então é uma cirurgia mais simples, ele vai voltar rápido. E não, o Palmeiras vai recuperar o Paulinho para ele voltar, treinar, jogar 90 minutos, 100 minutos, sem sentir dor. Porque o grande problema do Paulinho o Paulinho hoje ele trabalha com um relógio. Uhum. O Paulinho entra para jogar, dá 30 minutos, começa a arder, começa a doer. Nesse último jogo foi cronometrado, foi 30 minutos. Entrou, resolveu, foi o que o Abel falou, né? Ele está aqui para isso, para chegar e resolver, e tem mostrado, né, todo esse sacrifício dele para estar em campo, com muitas dores, e também o bom planejamento do Palmeiras, que ainda assim consegue utilizá-lo, pesando ali paulatinamente, mas consegue utilizar o jogador que vem sendo decisivo. Vou trazer aqui mais algumas informações sobre essa lesão do Paulinho, né? Uma matéria publicada no ge.com, abre aspas, Paulinho deve ter longa parada após a Copa de Clubes. Saiba plano do Palmeiras para a recuperação. Atacante vai passar por cirurgia na canela quando voltar ao Brasil. Paulinho deve ter uma parada longa após o Mundial de Clubes. O atacante vai passar por uma nova cirurgia na canela na perna direita. O coordenador médico do Palmeiras e a projeção de um período de recuperação semelhante ao do procedimento da temporada passada que foi feito ainda pela equipe médica do Atlético Mineiro. Este é o período calculado no Verdão para que o camisa 10 seja liberado para retornar aos treinos. Também após realizar uma fixação com enxerto ósseo. O clube ainda não divulgou a data do novo procedimento. A partir disso, ao trabalho de fortalecimento muscular, retorno às atividades com o grupo, além da recuperação do ritmo de jogo.
Caso o procedimento seja realizado já agora em julho, após o Mundial, é possível prever que o período de recuperação vá até outubro ou novembro. Como o calendário do futebol brasileiro está previsto para seguir até o final de dezembro, há a possibilidade de Paulinho voltar ainda nessa temporada. O clube, contudo, não quer colocar o prazo e acelerar o seu retorno, até porque ele tem um contrato até o final de 2029. A expectativa no Verdão é corrigir o problema que incomoda o jogador desde a temporada passada. Ele sofreu essa fratura após uma pancada em um treino no Atlético Mineiro e jogou mais de um semestre à base de injeções. Lembrando que Paulinho vai estar disponível no jogo contra o Chelsea, mas lembrando que ele só pode jogar 30, 40 minutos por causa das dores fortes que ele vem sentindo. Infelizmente, o Palmeiras vai perder esse grande jogador para o resto da temporada, que ia ser muito importante, principalmente com Brasileirão, Libertadores, que o Palmeiras vai encarar no restante da temporada. Mas vamos ver aí como vai ser essa questão de bastidores, porque há muita especulação de possíveis reforços para dar aquela encorpada no elenco, porque o Palmeiras vai precisar nesse segundo semestre. Enfim, essas são algumas informações aí sobre Paulinho. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!